वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित्
Tvam Nishingamaham Bhaje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Samsara Sindhu Tarane Hidayam Jadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manuschet Premam Budho Viharane Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Sangsara Sindhu Uttarane Hidayam Jadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manuschet Premam Budho Viharane Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse que a misericórdia dos devotos, a misericórdia do Senhor Supremo não vem até nós numa linha direta. Ela vem através de Tat Shakti e Tat Prakash. Gaudiya Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada explica que a misericórdia não vem diretamente, numa linha direta para a alma condicionada. Ela vem para nós através de um processo. Se nós não conseguimos entender esse ponto, não conseguimos compreender o processo. Porque, na verdade, a alma condicionada sozinha, ela não se inspira para fazer adoração. Se ela não vê, se ela não testemunha um exemplo vivo diante de si. A alma condicionada não se inspira a fazer bhajana sozinha. As pessoas falam, eu não gosto de fazer isso. Elas fazem isso forçadas. Por quê? Porque a alma condicionada, ela não consegue se inspirar sozinha. Se a alma condicionada consegue ver um exemplo perfeito diante de si, aí sim, ela se inspira. Esse é o ponto principal. Agora, o ponto qual é? Eu já disse isso muitas vezes. Aqueles que estão segurando a bandeira do Bhagavad Dharma, aqueles que vão dizer, eu vou seguir Chaitanya Mahaprabhu de maneira total. Qual é o standard? Quem pode dizer, tal pessoa está seguindo, ele é um exemplo vivo e aquele não é? Quem pode apontar? Quem pode decidir isso? Esse é um problema que precisamos enfrentar. Todo mundo pode dizer, olha, eu sou, como se você for em Navadvipa, naquela parte do rio, todos são sarrajias, todos são, querem dizer que estão seguindo Chaitanya Mahaprabhu espontaneamente. Aí você também vai dizer que você segue, eu também vou dizer que eu sigo Chaitanya Mahaprabhu, mas quem pode determinar se isso é verdade ou não? Essa é a questão. É por isso que o nosso Guru Varga diz que você vai enxergar um exemplo. A sua autenticidade, o seu comportamento, o seu caráter, tudo, a sua sinceridade, tudo deve ser aprovado por Swarupa Gosai. O mundo inteiro pode votar. Ah, não, é você. Você é o grande Acharya, você é tão enorme.
Mas o que isso quer dizer? O que isso significa para nós? Se nós temos verdadeiramente seguindo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, não importa quem é eleito como o maior Vaishnava, importa aquele que está seguindo, aquele que é aprovado por a companheira eterna de Chaitanya Mahaprabhu, chamado Swarupa Gosai, Swarupa Goswami. E se você for, por exemplo, para um joalheiro, o que ele vai poder fazer? Se trouxer ouro, joias, o ouro que você traz, você pode esfregar, você pode ver se ele brilha ou não, você pode entender a qualidade do ouro através de alguma máquina, segurar no ouro, a percepção física que nós temos ao segurar o ouro. Se você bater no ouro, você pode fazer uma folha de ouro fininha, mas ele não se quebra, porque ele tem essa capacidade, ele tem essa característica. E se você queimar, se você aquecer o ouro, ele vai mostrar suas qualidades. Esse é o procedimento através do qual nós podemos entender a qualidade do ouro. Muito bem. O seu caráter, o seu comportamento, a sua sinceridade, a filosofia que você tem no seu coração, tudo precisa ser aprovado por Swarupa Gosai. Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur vão aprovar. Entende? Veja, na verdade, nós temos que seguir o caminho exatamente igual, o processo exatamente igual determinado por Chaitanya Mahaprabhu, porque ele já disse para Swarupa Gosai. Isso aconteceu durante os passatempos de Mahaprabhu no templo de Gundicha, quando eles estavam limpando o templo. Naquele momento, um Brahmana, que era um devoto do Senhor, um devoto da Gaudiya de Chaitanya Mahaprabhu, ele veio com um pote de água e jogou esse pote de água nos pés de lótus de Mahaprabhu. E Mahaprabhu fez um passatempo no qual ele se demonstrou bravo. Por quê? Porque ele queria mostrar um exemplo. Dentro do templo ninguém deve lavar os pés de ninguém. Mas aquele Brahmana estava fazendo uma coisa certa, porque Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Jagannatha, ele é o próprio Senhor Supremo. Mas ao mesmo tempo Mahaprabhu vai fazer isso para nos corrigir. Ele vai dizer, Swarupa, venha. Ele vai chamar Swarupa. Veja. Então ele vai usar essa expressão que nós temos que entender. Ele disse, esse Gaudiya, esse seu devoto que está na nossa linhagem, na sua linhagem, está fazendo isso. E ele está indicando nesse passatempo que Swarupa Gosai, ele é o encarregado de toda a nossa sociedade. Ninguém pode superar o que você diz. Você é a autoridade máxima. O limite que você colocar precisa ser respeitado. Você é aquele que determina a fronteira do que se faz e não se faz. Diz Chaitanya Mahaprabhu para ele, isso está tudo descrito no Chaitanya Charitamrita. Então, nós vamos seguir o standard de Mahaprabhu, confirmado por Swarupa Gosai. Se alguém vier com algum verso, com alguma poesia, com algum escrito, Mahaprabhu, ele vai fazer uma regra, que tudo aquilo que for escrito deve ser aprovado por Swarupa Gosai primeiro. Claro, caso contrário, Mahaprabhu não lia aquilo ou não ouvia aquele texto lido. Tudo precisa ser confirmado por Swarupa Gosai. Tudo que for trazido, qualquer artigo, precisa primeiro ser aprovado por Swarupa Gosai.
E Swarupa gostaria de dizer que está tudo certo, que não tem nenhum problema, que não tem nenhum erro, nenhum defeito, nenhum erro de Siddhanta, nenhum erro filosófico, se não tem rasabhas, nenhuma ofensa às diferentes raças. O que são as raças? São as maneiras com as quais as almas adoram Krishna. Então, por exemplo, se alguém falar que Yashoda assiste a Rasa Lila de Krishna, por exemplo, isso é um Rasa Abhas. Abhas significa erro, imperfeição. E rasa são essas emoções, são esses êxtases. Então, o êxtase de servir Krishna de Yashoda é de estar no campo familiar. Ela está no Vatsalya Rasa. Então, ela não vai fazer parte de Madhurya Rasa. Então, se alguém disser que Yashoda assiste a Rasa Lila, é um Siddhanta equivocado. Todos esses erros, esse é um exemplo de infinitos erros que estão acontecendo no mundo inteiro. Quem está detectando? Somente aquele que recebe a misericórdia pura de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, só ele pode editar, apontar para todos esses erros. Imediatamente ele poderia prender, isso aqui está errado. Isso é rasabhas. Isso não é possível. Não podemos dizer isso. Talvez eles vão dizer que Prabhupada Bhaktisiddhanta tenha dito. Mas... E os devotos comuns, eles não vão entender o que é verdade e o que não é. Os aspirantes não sabem a diferença. Mas se nós seguirmos uma alma caída, uma alma condicionada, como se fosse o standard, como se fosse o modelo, se nós seguirmos uma alma condicionada como nosso modelo, que avanço você vai poder esperar na sua vida? Só porque você não saiba, você é uma pessoa simples, você não tem conhecimento, ou você é tolo. Tolo no sentido de inocente. Eu estou falando isso de uma maneira doce, não estou querendo dizer que você é tolo insultando você, mas que você não saiba. Vamos supor que você siga uma alma condicionada como seu modelo. Como é que você pode esperar que o seu bhajana melhore? Que a sua vida espiritual, que a sua adoração a Krishna evolua? Não tem como. Esse é o ponto principal. Esse é o grande problema nesta Kali Yuga. Maya Devi, ela faz diferentes tipos de planos e programas para nos desviar. Ela faz diferentes planos e programas para nos desviar do caminho original de Bhakti. Para nos desviar do caminho original de Bhakti. Agora suponha que o nosso Guru Varga diga, quando o Mahaprabhu estava aqui, presente, tudo está narrado, suas atividades estão narradas no Chaitanya Bhagavata. E imagine que existam milhares de devotos. Todos estão tentando seguir Nityananda e Gauranga. Eles são o mesmo. É a mesma coisa seguir um e seguir outro. Eles estão seguindo Chaitanya Mahaprabhu. Talvez alguém de uma maneira um pouco diferente, mas não tem ofensa. Milhares de devotos podem estar nesse ponto. Se o motivo original das suas ações for satisfazer Chaitanya Mahaprabhu e eles não estiverem cometendo ofensas, eles estão avançando de uma maneira ou de outra. Esse é o verdadeiro objetivo, satisfazer Chaitanya Mahaprabhu. Mas vamos supor que o seu objetivo seja diferente, o objetivo dela seja diferente, o objetivo daquele outro seja diferente, e aí não é mais a mesma coisa. Se o ponto central das suas ações, do seu inconsciente, do seu consciente, estiver desviado de 0,1 ou de 0,00001, em geometria, se você faz uma deviação disso do centro,
e traça uma segunda linha, lá na frente as linhas se separam infinitamente. Um único centro com compasso. Se você colocar um raio um pouquinho maior, um pouquinho menor, você faz infinitos círculos. No mesmo, com a ponta do compasso, com a ponta seca do compasso, no mesmo ponto você faz infinitos círculos, um dentro do outro. Mas se você desvia a ponta seca de 0,000001 centímetro, o círculo agora não vai mais combinar, ele vai cortar todos os outros círculos, ele vai despedaçar todos os outros círculos. Porque o ponto central mudou, então o foco mudou, o objetivo mudou. E é por isso que existem brigas e ciúmes e competições nas instituições que foram criadas em nome de Krishna, em nome de Gauranga Mahaprabhu. Porque no fundo essas pessoas não estão fazendo Haribhajan, elas não estão adorando o Senhor Supremo de maneira humilde. Se uma pessoa erra, ela vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Eu cometi erros na minha vida. Isso é o que uma pessoa humilde faz. Mas uma pessoa arrogante vai dizer, que erro que você disse que eu cometi? E aí brigas acontecem. E posição, fama, dinheiro, luxúria, tudo isso vai contaminar este ambiente. O nosso Guru Varga disse, a nossa sucessão discipular sempre disse, mas você deve ter visto isso. Se alguém não está seguindo Chaitanya Mahaprabhu, se alguém se desvia de 0,00001 fração de milímetro de Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente Chaitanya Mahaprabhu vai rejeitar tal pessoa. Como Balabhacharya, eu escrevi um comentário do Bhagavatam. Eu não vou obedecer Shridas Swamipada. O que você falou? Mahaprabhu respondeu. E rejeitou ele imediatamente. Advaita Gosai também foi rejeitado. Quem não foi rejeitado? Krishna rejeitou todos os erros, todas as imperfeições. Isso faz parte dos seus passatempos. Então nós temos que entender que nós temos que procurar a perfeição e nada diferente disso. Veja no caso de Kala Krishnadas. Kala Krishnadas foi rejeitado por Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu voltou do sul da Índia, na viagem que ele fez ao sul da Índia, ele falou, esse Kala Krishnadas pode levá-lo embora daqui. Você pode ler isso no Chaitanya Charitamrita. O próprio Chota Haridas, o pequeno Haridas, não Haridas Thakur. Ele fez um pequeno erro, minúsculo. Mas imediatamente Mahaprabhu rejeitou a sua presença. Foi ou não foi? Então, dessa maneira, o nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta ele está tentando nos dizer que temos que seguir totalmente as instruções de Chaitanya Mahaprabhu. As explicações exatas, nenhum mínimo desvio, tudo intacto, como foi explicado na época de Chaitanya Mahaprabhu. Você vai ter que seguir Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, porque foi ele que manteve isso intacto. Você terá que seguir Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, Sridhar Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eles estão totalmente em linha, não tem nenhum desvio. Agora, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que a alma condicionada não pode receber misericórdia diretamente. Mas por quê? A alma vai pensar, eu tenho dinheiro, eu posso comprar misericórdia. Não. Mesmo no momento que você for abandonar esse corpo, no último momento da sua vida, você vai ter que depender do Guru Parampara. Se você violar as instruções do Guru Parampara, você vai ser rejeitado. Qual é o sintoma do devoto puro? Eu já expliquei várias vezes de Shambhava.
Ele tem fé firme em Gurudev e no Guru Parampara. Se não tiver, o mundo inteiro pode dizer que ele é um grande Vaishnava. Ele pode pregar no mundo inteiro, mas não vai ser real. Prabhupada Bhaktisiddhanta não vai ter aprovado. Esse é o sintoma principal. A adoração do Guru e do Guru Varga. Se ela não estiver presente na pregação, tal Vaishnava não é um grande devoto, não é um devoto puro. Se nós temos uma concepção material, na verdade, a maioria das pessoas, a maioria, 99,999%, até mais que isso, eles estão preocupados em desfrutar da matéria, em desfrutar dos prazeres materiais. Alguns mais, outros menos. Alguém com coração honesto, eu sou um materialista, Maharaj, pode chegar para mim e dizer, uma pessoa sincera vai dizer, o que eu posso fazer? Isso a gente pode perdoar, é ok. Mas as pessoas não querem confessar. E aí está o problema principal. A maioria das pessoas não querem confessar. Eu não tenho nenhum materialismo no meu coração, eu não tenho apego pela matéria. Eu sou um grande acharya, eu estou um grande pregador. Então por que você não me mostra um exemplo? Mostre-me um dos seus discípulos que chegou em Tattva-gyan. Como no caso de Haridas Thakur, que deu misericórdia para Lakshahira, que era a prostituta mais famosa da região. E ela se tornou, através da misericórdia dele, ela não virou ouro, ela não foi transformada em ouro, ela foi transformada numa pedra filosofal. Ela podia tocar todos nós com a sua filosofia e todos poderíamos mudar de coração. Ela se tornou uma Vaishnavi pura, muito melhor do que ouro. Então, muitas pessoas, elas têm concepções materiais. Eles têm muitas dúvidas no seu coração. E se eles colocarem algumas perguntas diante do Guru e dos Vaishnavas, esse é o sintoma do Vaishnava puro. Se você tiver dúvidas na sua vida, o Guru e o Vaishnava vão cortar essas dúvidas, eles vão despedaçar essas dúvidas. Essa é a característica. Qualquer cheiro de dúvida, o Guru vai tirar do seu coração. Esse é o sintoma da devoção pura. Eles não podem trapacear você, eles não vão mentir para você. Muitas pessoas lutam e brigam. As pessoas brigam umas com as outras. As pessoas brigaram até com Prabhupada Bhaktisiddhanta, com Bhaktivinoda Thakur. Eu já disse que isso aconteceu para vocês. As pessoas brigam com todo mundo, mesmo com os grandes santos. Alguém pode dizer, tal pessoa é um grande acharya. E ninguém protesta. Mas o nosso Guru Varga me abençoou e eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, aquele acharya foi embora do mundo. Ele estava para estabelecer um grande erro de filosofia. Durante 30 anos ele passava livros, passava filosofia equivocada. E aonde eu vou? Eu não fui para a América, para a França, para a Alemanha para corrigir ele. Eu falo na frente de poucos devotos. Eu posso fazer isso. Alguém está dizendo, não é possível. Nityananda Prabhu, ele é o próprio sannyasi. Alguém vai dizer, não, se Nityananda Prabhu é sannyasi, como que ele pode ter se casado? Então, o que Nityananda faz, eu também posso fazer. Se Nityananda fez, eu também posso fazer. Então, Maharaj vai agora esclarecer esse ponto. Porque as pessoas sabem que Nityananda é Balarama. E que ele tomou sannyasi e ao mesmo tempo ele se casou. Mas Balarama é um caso especial e Maharaj vai explicar isso. Então houve essa conversa. Saradendra Rai, ele falou com Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele disse, em pouco tempo, você fez 50 templos da Gaudiya Mata, em todos os lugares aqui da Índia, mais de 50 templos. Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu, eu gostaria, na verdade, de ter construído a Gaudiya Mata viva. O que ele quis dizer com isso? O
que é a Gaudiya Mat viva? Aqueles que são Gaudiya Mat portáteis, ambulantes. Ouça, preste atenção. Se você entender isso, ninguém vai poder te enganar. Eu sei que a maioria das pessoas evitam meu Harikatha, mas ainda com todo entusiasmo eu estou falando. O meu Harikatha e eu é não diferente do que o Guru Varga disse. Ele não é um processo para receber dinheiro, posição e luxúria. O meu Harikatha é o meu serviço máximo ao nosso Guru Varga, a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eu não quero seu dinheiro, sua posição. Eu não estou ligando se você está ouvindo, se você não está ouvindo. Eu não me importo com isso. Eu poderia ir embora, porque o meu serviço é para Bhaktisiddhanta. Então, alguém chegou, esse Vaishnava chegou para Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e falou: você prega tanto, quantas pessoas vão seguir você? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada respondeu: ele é uma personalidade eterna, um associado eterno de Gauranga Mahaprabhu e de Radharani, Yana Mani Manjari. Então, diante dele, esse devoto perguntou: quantas pessoas vão seguir você no mundo inteiro? Prabhupada disse: nós não podemos esperar que a alma condicionada está ocupada com desfrute material, mesmo aquele que às vezes estão vestidos de sannyasi. Bhaktivinoda Thakur escreve isso numa canção. Se você está vestido de sannyasi, ou se você está vestido de brahmachari, vestido de branco, isso não muda nada. Se você faz mais e mais e mais bhajana, se você adora cada vez mais Krishna e faz seva, aí sim a sua importância se estabelece espiritualmente. Se você faz mais bhajana do que eu, então você é mais importante do que eu. Sim, claro que a veste tem um certo valor, mas Bhaktivinoda Thakur vai dizer que esse valor é menor do que o valor da adoração, do bhajana, do seva. Isso é o que mede quem é superior a quem. Quem serve mais, o devoto puro, o conhecimento puro. Qualquer um pode se vestir de sannyasi. Ele é um indício sagrado. Mas nós temos que detectar todo o comportamento de alguém. Na frente das câmeras ou por trás dos panos. Se Sarupa Gosai aprovaria o comportamento de tal Vaishnava, de tal aspirante a devoto. Se nós esfregarmos você com a pedra filosofal, nós podemos descobrir quantos quilates tem o seu ouro, quão puro é o seu comportamento. E através disso nós podemos prender você. Não, isso é falso. Mas no momento presente, no curso do tempo, vocês sabem quem é Mahakala? O tempo eterno, Krishna. Quando Krishna caminha, o tempo se move. Aquilo que você chama de tempo, nós chamamos de Mahakala, a órbita do tempo eterno. Você nasceu ontem e agora você já está envelhecendo. Simplesmente ontem eu estava brincando com os meninos na rua, jogando futebol. E agora eu estou para abandonar o corpo. Já estou próximo. Essa é a história da nossa vida. Isso é científico. Qual é a interpretação matemática da nossa vida? Qual é a interpretação, a tradução matemática? Nós vamos viver por alguns anos, por alguns meses, por algumas quinzenas, por algumas semanas, por alguns dias, por algumas horas, por alguns minutos, por alguns segundos, por algumas frações de segundos. Suponha que alguém tomou nascimento no ano de 1960. E agora ele vai deixar o corpo. Você pode calcular quando? Quantos anos ele viveu? Quantos anos ele vai viver?
E aquele ano, vamos supor que ele viva 64 anos. Você pode converter isso em segundos. 64 anos multiplicado por 12 meses, por 24 horas, e por aí você vai chegar a descobrir quantos segundos tem no ano, ou em 64 anos. Essa é uma interpretação matemática da vida, do tempo. Mas aqueles que são devotos sinceros estão sempre alertas. Aqueles que são devotos sinceros, eles estão sempre alertas, como fogo. Se você olhar para o Vaishnava puro, você vai ver que ele como fogo. Ele parece o fogo. Eles estão sempre alertas. Alerta sobre o quê? Alerta sobre o quê? Para que eles não percam uma fração de segundo sem adorar Krishna, sem Haribhajana. Esse alerta é sobre o quê? Para não perder uma fração de segundo. Que uma fração de segundo não seja perdida, não seja gasta em vão. E agora, eles vão comparar seu caso. Vamos supor que um sannyasi caia e se case. E eles falam, eu sou que nem Nityananda. Que tolo. Não funciona assim. Eles não podem ser perdoados tão facilmente, porque eles fizeram um voto de celibato. Não é porque ele cai, ele vai se comparar com o Senhor Supremo, que é Nityananda, que é o próprio Balarama, que é Baladeva. Como é possível que uma alma condicionada faça juramento de se tornar sannyasi, caia e ainda por cima, além de perder a própria posição, ele diga que na verdade ele é o próprio igual a Nityananda? Qual é o significado de sannyasi? Sannyasi significa que você vai dedicar 100% de todas as suas energias, de todas as suas capacidades aos pés de lótus de Krishna para a sua satisfação. Isso é o que o sannyasi deve fazer. Então Vishnupriya Devi, por exemplo, é o sannyasi número 1, Janava Thakurani também. Grandes Vaishnavis, Gangamata Goswamini. Não, Gangamata, irmã de Nityananda. Ela é uma grande sannyasi, na verdade. Por quê? Como nós podemos entender isso? Eu disse isso num Harikatha, acho que em junho. Paratmanistha madhyasitam purvatanir mahadhir aham tvarishwami durantaparam tamaha mukundangri nishevai. What do you mean? O que quer dizer este mantra? É o secreto mantra dos sannyasis. Sem realizar este mantra, ninguém pode tomar sannyasi. Existem milhões de documentos que provam isso. Não adianta você ter a roupa e não realizar o mantra. Se você tem desejo de desfrute, se você não desenvolver um desapego suficiente pelo desfrute material, você não poderia ter tomado sannyasi. Por que você tomou? Quem disse para você que você podia, tolo? Por que você tomou sannyasi? Para estragar a sociedade e a busca espiritual do mundo inteiro? Isso está escrito. Se você pode sentir uma atração infinita por Krishna, esse é o sintoma principal. Se você deseja ouvir o Harikatha, sem ouvir Harikatha eu não vivo. Maharaj, por favor, fale Harikatha. Sem Harikatha, você não pode viver nem um dia, nem um instante da sua vida. Você não pode conduzir sua vida sem Harikatha. Esse é o sintoma. O Senhor Supremo diz isso. Eu estou sempre ouvindo Harikatha. Como? Como um eco que vem de cima de tudo que o Guru Varga nos diz. E o Harikatha se ecoa no nosso coração. Por isso eu falo ele. Se eu for memorizar alguma coisa na noite passada, então eu sou o idiota número 1. Você vai poder me prender. Você é um capata, você é um trapaceiro.
Se eu não tenho conexão com o meu Guru Varga, então meu Harikata é falso. Ele não vai se tocar o coração das pessoas. O Harikata continua acontecendo no coração do Guru Varga. O Harikata e o Harikirtana continuam acontecendo na vida das pessoas normais, das pessoas sinceras. Perdão. Nityananda Prabhu é Baladeva. Ele é Balarama. E o que ele faz? Tudo o que ele faz, tudo o que ele diz, tudo depende de Gauranga Mahaprabhu, do Avatar Dourado, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gaura Sundara, Gaura Hari, são nomes diferentes de Chaitanya Mahaprabhu. Se você não dedica a sua vida ao Senhor Supremo, então você não está fazendo Bhakti. Mas isso que significa? Que a sua vida, que a sua dedicação precisa ser controlada pelo Guru Varga, pelos Vaishnavas. Qualquer serviço que você for fazer, você tem que sentir que os Vaishnavas estão observando você. Você não pode errar. Eles estão te observando. Sem autorização deles, não é Bhakti, não é Seva. Então, Nityananda Prabhu é a primeira expansão de Gauranga, assim como Balarama é a primeira expansão de Krishna. É a primeira expansão. Por ser essa primeira expansão, ele tem o direito de desfrutar de determinadas coisas, pois ele não é diferente do próprio Krishna. Ele simultaneamente Ashraya Vigraha e ao mesmo tempo Vishaya Vigraha. Ele é o desfrute e o serviço. Só ele tem essas duas posições. Só ele e Nityananda. Eles são simultaneamente. Porque ele não é diferente de Krishna, então ele pode ser servido e servir Krishna simultaneamente. Então nós podemos dizer que Nityananda Prabhu e Balarama, eles são ao mesmo tempo a Shaya Vigraha, a personificação, o objeto do amor, e ao mesmo tempo a personificação do serviço. Eu vou publicar um artigo sobre isso. Eu publico tantos artigos, tem tantos artigos para publicar ainda, que o tempo permita. Então, mesmo que exista uma emoção mista em Balarama, um êxtase misto. O que significa mix? Um mix de bhavas diferentes. O que significa isso? Ele também é, então, um servo. Bhava é a maneira como nós servimos Krishna. É a emoção com a qual nós servimos Krishna. Ele é servo de Krishna, ao mesmo tempo ele é amigo de Krishna, sim ou não? Dasya Bhava, Sakha Bhava. Amigo, Dasya, servo, e Sakha, amigo. Então ele tem as emoções de um servo e as emoções de um amigo. Então Balarama, ele é o filho mais velho. Ele é o irmão mais velho de Krishna, nos passatempos de Krishna. Então Yashoda dá as responsabilidades de cuidar de Krishna para Balarama. Krishna é muito agitado, tome cuidado, ele é muito chanchal. Ele não para, ele vai para a floresta, para cima e para baixo. Qualquer problema que aconteça, você tem que controlar. Você tem que cuidar dele. Então o que isso significa? Nós vamos concordar que Balarama e Nityananda, eles também são servos de Krishna. Sakha Bhava está lá, ou seja, a posição de amigo, a posição de irmão mais velho, de irmão mais velho. Então ele tem esses três diferentes bhavas dentro dele mesmo. E mesmo assim, você não deve esquecer um ponto. Você não pode esquecer esse ponto que Vrindavan Das Thakur fala. Então, às vezes ele vai agir de uma maneira, às vezes ele vai agir de outra. Às vezes como servo, como amigo, ou como irmão. Mas o fator predominante de Balarama é ser servo.
aqueles que são cegos, a gente pode mostrar para eles. Aqueles que escrevem besteiras, que são cegos espirituais, não cegos materiais. Para eles eu poderia dizer, leia o Chaitanya Bhagavatam. Vrindavan Das Thakur Mahashaya diz, com todas as letras, que esse é o bhava que predomina, Dasya Bhava. O que predomina é a emoção de servo no coração de Balaram. Mesmo que ele tenha as outras bhavas, as outras emoções. Sem desejo de servir, não devemos nem pensar, nós devemos existir sem o desejo de servir Krishna. Em todos os bhavas, em relação a Krishna, em todas as emoções que as almas, com as quais as almas servem Krishna, se mantém essa presença de Dasya, do serviço. Todos os seres que existem, inclusive a sua primeira expansão, sente principalmente o desejo de servir Deus, Krishna. Porque Nityananda vai quebrar a danda, o cajado de bambu de Mahaprabhu que ele recebe quando tomou o sannyasi. Ele vai falar com a danda, ele diz, eu vou... Nityananda fala com a danda, enquanto Mahaprabhu está tomando banho. Ele fala como se ele fosse um louco. Ele fala, sua tola. Ele fala com a danda, ou com o cajado, seu tolo, eu vou manter... O Senhor Supremo está no meu coração, todos carregam Ele em seus corações. E você quer que Ele carregue você? Eu não posso tolerar isso. Ele vai quebrar a danda dele em 3 pedaços. E é isso que significa que Mahaprabhu seja capa de sannyas. Nityananda Prabhu de propósito não vai tomar sannyas. Isso é um ponto que é complexo, nós vamos explicar em outro momento. É um arranjo do Senhor Supremo que Nityananda seja um avaduta. Nityananda Prabhu é um avaduta. O que significa que qualquer coisa que ele faça, ninguém pode discutir. Você não pode conceber e entender o seu comportamento. Então, ele é considerado um avaduta, ou seja, um devoto que está acima do julgamento dos demais. Ninguém pode julgá-lo. Aqueles que são avadutas está escrito no Bhagavatam. O Senhor Supremo vai falar com Uddhava. O Senhor Supremo vai falar com Uddhava. Ele pronuncia este verso. Ele vai dizer que eles estão além das regras e regulações. Você não pode confiná-los em algumas regras e regulações. Ah, ok, você vai ter que obedecer isso, isso, isso. Eles estão acima de tudo isso. Então, esse exemplo, nós devemos nos lembrar. O Senhor Supremo vai falar com Uddhava e vai dizer isso, que o avaduta está acima de qualquer julgamento. Eles estão acima de regras e regulações. Você, por lado de fora, eles parecem que são loucos. Você deve imaginar que eles sejam loucos, mas eles não são loucos. Eles estão numa bhava, numa emoção muito profunda. Estão absorvendo Krishna Prema e às vezes dão risada sozinhos, ou choram, ou rolam no chão. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso, ninguém sabe. Eles não precisam vestir um hábito de sannyasi ou de babaji, ou de andar com o kamandalu, ou com a danda. Eles podem jogar tudo. Eles estão acima de tudo isso. Eles são os avadutas. O Senhor Supremo está totalmente sentado, conscientemente em seus corações. Por que eles precisam tomar alguma roupa? Mas então por que Mahaprabhu vai tomar sannyas? Nós somos como detetives, nós temos que analisar todos os pontos.
E agora nós vamos prender Mahaprabhu, porque ele tomou sannyasi. Maharaj está nos provocando em dizer isso. Ele vai dizer, quando ele toma sannyasi, ele corre na direção de Vrindavan e como louco ele vai dizer, qual é a utilidade de tomar sannyasi? Se o amor e o prema por Deus é a minha única propriedade. O que ele quis dizer? Mahaprabhu quis dizer, esse ponto secreto, a coisa principal de tomar sannyasi é ter um amor ilimitado pelo Senhor Supremo. Então você entende o significado principal? É este. Qual é o utilizo de tomar sannyasi? Prema é minha única propriedade. Então Nityananda Prabhu toma sannyasi. Como? É uma história muito longa. Alguém disse, Nityananda Prabhu, ele não tinha Danda e Kamandalu. Mas eu vou provar que ele tinha, sim. Quando Nityananda veio de Vrindavana para encontrar com Gauranga, naquela época Gauranga Mahaprabhu havia se manifestado para distribuir o Sankirtana. Nityananda Prabhu, ele primeiro fica na casa de Nandanacharya. De lá, ele encontra Mahaprabhu no Nandanacharya Bhavan. E dali, Mahaprabhu foi para a casa de Shrivas Pandit. Um dia de manhã, esse Pandita, que estava hospedando Nityananda, o irmão deste Shrivas Pandit, chamava-se Shriram Pandit. Ele saiu na varanda e olhou e viu uma danda e um kamandalu quebrados em pedaços. Quem quebrou isso? Foi chamar seu irmão. Irmão, venha. Tem uma danda e um kamandalu quebrado aqui. Quebrados aqui. E Gauranga Mahaprabhu veio. Esse fato, a notícia chegou a Gauranga Mahaprabhu. Eu estou explicando como isso tudo está bem conectado. Então ouça. Pandit foi até contou isso para Gauranga Mahaprabhu. E Gauranga Mahaprabhu veio e pegou aqueles pedaços de Kamandalu e de Danda que tinham sido quebrados e pegou esses pedaços e foi até o Ganges. Ele não gritou, por que você quebrou seu Danda e seu Kamandalu? Ele simplesmente foi lá e coletou aquela ganga, aquela Danda e o Kamandalu e foi tomar banho no Ganges. Ou seja, isso foi aprovado por Gauranga Mahaprabhu. Qualquer devoto puro, o que quer que eles façam, Mahaprabhu vai aprová-los. Se ele alcança essa plataforma de pureza absoluta, porque as suas ações são feitas para o prazer de Mahaprabhu. Pelo desejo de Mahaprabhu eles agem. Um devoto puro, o que quer que ele faça? Ele faz pelo desejo do Senhor Supremo. Então, se Nityananda vai quebrar a Danda e o Kamandalu, isso foi aprovado por Gauranga. A razão pela qual você manifesta esses passatempos para ensinar a todos. Mahaprabhu manifesta esses passatempos. Bom, Mahaprabhu ele se vestia de azul, de um azul escuro. O azul é o símbolo do infinito. Ele é a cor do infinito. Se você olhar para o céu, você vê. Se você olhar para o céu no outono, parece que o céu ainda é mais alto, mais transparente e profundamente azul. Este é o arranjo do Senhor Supremo. No raio do sol que chega até nós, nós vemos todas as poeiras que estão voando e ele absorve todas as outras cores e vai emitir o azul.
É isso que o céu faz. Aqueles que leem sobre física, eles entendem porque o céu é azul. Então Nityananda Prabhu estava vestindo essa cor azul. Balarama também. Krishna usa um tecido cor do ouro. Sim? E qual é o sintoma? O que isso significa? Por que Krishna usa um dhoti amarelo ou dourado? Porque é o símbolo de Radharani. Krishna honra Radharani. Por isso que ele usa um vestido, uma roupa dourada, como a pele dourada de Radharani. E Balarama é Anantadeva. Ele é esta veste azul. Ninguém deve usar. Nenhum sábio, nenhum sannyasi, nenhum brahmachari. Aqueles que são sadhus não podem usar azul. Nós podemos simplesmente honrar Nityananda com esse tecido, com essa cor. Nós podemos simplesmente glorificar a Ele. Essa cor pertence a Ele. Nenhum devoto homem deve usar azul. As mulheres podem, segundo os Vaishnavas. Então, na época de Chaturmasa, todos os devotos da Gaudiya iam encontrar com quem? Com seus corações. Quem era o coração dos devotos? Gauranga Mahaprabhu. Então, todos os anos eles iam lá. Um ano, uma determinada época, quem saberia dizer quem? Quando? Então, uma vez, quando todos os devotos estavam indo embora, Mahaprabhu chorou. Prabhu estava chorando e ele não podia nem responder as perguntas dos devotos, porque o coração de Krishna é feito pelos devotos. Eles são o coração de Krishna. Então ele estava chorando e não conseguia nem responder. Krishna tem os devotos no seu coração e os devotos têm Krishna no seu coração. Então, ninguém sabe por quê. Ninguém conhece a resposta desse segredo. Por quê? Todo mundo voltando para Bengala, de Jagannatha Puri, Mahaprabhu chamou Nityananda em segredo no seu quarto. Ele foi dizer algo. Quem sabe o que ele disse? Ninguém sabe. Quem sabe o que eles disseram um com o outro? Quando Nityananda Prabhu vem até o mundo material, eles manifestam uma lila excelente. Que passatempo é esse? Gauranga Mahaprabhu vai dizer, você deve pregar o Krishnanama e o Krishna Katha de porta em porta. Realize o conhecimento espiritual e distribua isso para todos, até para os muçulmanos. Nós não temos disparidade. Todos podem ouvir Krishna Katha. Se eles quiserem ouvir, eu vou falar. Eu não posso evitar ninguém, não. Depois disso, Gauranga Mahaprabhu começou a pregar. Um dia, nossa, esse é um capítulo tão vasto, eu gostaria de dizer tantas coisas, mas o tempo é limitado. Nós temos um determinado horário a cumprir para os nossos sevas. Então ele disse essa frase. Surya Das Pandit e Gauri Das Pandit. São dois sábios. Surya Das e Gauri Das. Krishna Das. Eles eram 5 irmãos. Estou mencionando 2 ou 3. Gauridas Pandit em Kalna. Já falamos deles em outras ocasiões. Gauri e Nityananda estão nessa localidade que Maharaj está citando, na forma de 2 deidades. Então, esse Vaishnava, Surya Das Pandit, ou Surja Das Pandit em Bengali,
ele estava pensando, estava meditando num ponto, refletindo. Como me casar? Como casar minhas duas filhas? Como eu vou arranjar isso? Elas são duas meninas bonitas. Então, na verdade, todos eles vêm de Goloka, da plataforma transcendental. Os maridos, mas, na verdade, elas também vinham de Goloka Vrindavana, perdão. Então, uma noite ele foi dormir. E no sonho, algum deu uma instrução, ele disse, suas filhas são Shakti eternas em Nityananda. O que você pensa? Que você pode fazer? Escolher qualquer pessoa? Meu Deus, elas são as Shakti de Nityananda? Elas são esposas espirituais de Nityananda? Revati e Varuni. Elas eram duas Shaktis de Balarama. Revati e Varuni. Duas personalidades. E elas vêm como as filhas deste Vaishnava. No Bhagavatam você vai ler esta descrição. Elas são consortes eternas de Balarama. Revati, por exemplo, ela vem também para os passatempos de Krishna de Balarama. Em Satya Yuga, ela vai nascer em Satya Yuga. Está no Bhagavatam isso. Ela era uma grande princesa, filha de um grande rei, que controla o mundo inteiro. Ele era muito poderoso, como o semideus do sol. Um dia, ele pensa, como eu vou arranjar o casamento de Revati da minha filha? Então, o Sr. Brahma vai avisar, vai dizer que ela é a Shakti eterna de Balarama. Você vá agora, espere. Agora você veio até mim em Satya Yuga. Mas enquanto você me perguntava essas perguntas, nesse tempo, Satya Yuga já se foi. Treta Yuga já se foi. E Dwapara Yuga já começou. Já está terminando. Por quê? Porque a Revati e seu pai vão até a estrela do Sr. Brahma. Se você quiser realizar, como Einstein, que o tempo e o espaço são como uma estrutura. O que é o tempo? Nós podemos enlouquecer. Se eu falar para você o que é tempo, você fala, tempo é fácil, olha no relógio. Mas Einstein tinha uma realização muito profunda do que era o tempo. Mas era uma realização material, né? Mas porque ele era um cientista, né? Se você quiser perceber e entender o que é Mahakala, o que é o fluxo do tempo eterno, como as águas do Ganges que escorrem para sempre. O tempo está indo na sua vida, como quando você tomou nascimento na sua vida, antes e antes, onde você estava, as suas diferentes formas no tempo e no espaço. Às vezes você pode nascer na Alemanha, nos Estados Unidos, mas a alma condicionada está viajando em diferentes corpos, diferentes realidades. E por sorte você veio até Navadvip Dhama e tomou a poeira dos pés de lótus do Senhor sobre a sua cabeça. Se você puder avaliar a sua sorte, você não vai chorar. Você não poderia chorar. Se você pudesse enxergar quanta sorte você tem, quantas pessoas tem no mundo. De toda a população do mundo, 1, 2, 3, 4, quantos vieram até aqui que estão fazendo Haribhajana de verdade? Se você puder enxergar isso, você vai ficar tonto, você vai ficar impressionado com a sua grande sorte.
Revati e Varuni são duas Shaktis eternas de Balarama. E elas vão se manifestar nos seus passatempos. E por que Nityananda então vai se casar com essas duas moças? Porque elas são Revati e Varuni. Você faz perguntas e eu quero responder, mas temos que ir passo a passo. Maharaj, você já falou que o ideal explicado por Bhagavan, por Guru, pelos Vaishnavas, nós temos que seguir. Você poderia me perguntar isso? Você é tolo, por isso você não faz perguntas. Se você não fosse tolo, você me faria perguntas. Maharaj, você já falou sobre isso. Agora você está dizendo o oposto? O ideal de Mahaprabhu não era o celibato? Como que você está dizendo o oposto? Não, não estou dizendo o oposto. Está explicado no Bhagavatam. Aqueles que são personalidades como Shankara Bhagavan, como Krishna, Balarama, você não pode imitá-los. Eles estão acima das regras. Um dia eu vou falar sobre isso, só sobre esse ponto. E nós não devemos imitar Deus. Se eu imito um Guru, isso é proibido. Eu tenho que seguir as suas instruções. Eu tenho que segui-lo, não imitá-lo. Para seguir meu Guru Maharaj, eu não posso imitá-lo, são duas coisas diferentes. Então, quando uma personalidade muito elevada, aqueles que vão falar dessa maneira, você não tem direito nenhum de imitá-los. Você tem que só seguir suas instruções. Eu posso dar mais um exemplo de Shambhava. Eu posso dar mais um exemplo de Srila Shantas Babaji Maharaj. Bhaktivinoda Thakur está cantando os santos nomes e os Sahajis estão cantando e dançando um Kirtana. Bhaktivinoda Thakur está cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Nós poderíamos também chamar os Sahajis aqui, como Bhaktivinoda Thakur fez. Mas Prabhupada, Bhaktisiddhanta, em Dhaka, ele se opôs a essa presença. E num lugar ele estava cantando Harinama o tempo todo. Enquanto isso, ele explicava o Bhagavatam, explicando um verso do Bhagavatam. Ele passou um mês explicando um verso. Você consegue fazer isso? Explicar o mesmo verso em diferentes aulas durante um mês inteiro, horas e horas e horas por dia? E cantar os santos nomes ao mesmo tempo? Como que você poderia fazer isso? Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj contou isso para Srila Shantas Babaji Maharaj. Ele cantou que às vezes ele caminhava de manhã, ele caminhava na grama, no jardim, e ele caminhava ali. E 4 escritores, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Dhananda Brahmachari, Sundarananda e outros escritores que eram discípulos de Bhaktisiddhanta, Ananta Vasudeva. 4 escritores discípulos de Bhaktisiddhanta estavam lá. E o mesmo homem caminhava de um lado para o outro. E ele perguntava, quanto você escreveu daquele artigo que eu pedi para você escrever? Quanto você já escreveu? Prabhupada escreveu isso. Então, volte lá e escreva. No meio tempo, ele perguntava, e aquele outro livro, você já terminou de escrever? Ele ditava. Ele corrigia 4 livros e ditava 4 livros ao mesmo tempo. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj falava, nem os semideuses conseguem fazer isso. E ao mesmo tempo ele cantava os santos nomes. E ao mesmo tempo ele ditava 4 livros e artigos. De livros, artigos, jornais, tudo ao mesmo tempo, sem olhar nada, sem olhar as folhas. Você consegue fazer? Se eu te falo um pedacinho de Siddhanta Vichara, você fala, Maharaj, o que você falou ontem? Eu esqueci. Eu não me lembro. Não é assim que vocês são? Porque nós estamos desconectados do bhajana, da vida espiritual.
O dia que você puder fazer bhajana ininterrupto, vida espiritual ininterruptamente, você vai também conseguir se lembrar de tudo. Você também vai conseguir dar Harikata diante de milhões de pessoas. Porque a memória vem de dentro. Não do cérebro, da nossa caixinha. A memória vem de Krishna. A memória passa pelo coração. Onde Krishna está. Então, Surya Das Pandit uma vez correu na direção de um amigo que era um brahmana e disse: ó meu amigo, ontem eu sonhei que algo aconteceu. O que fazer? Por que não? Onde está Nityananda? Ele está em Mayapura. Aquele brahmana disse, um amigo de Surya Das. E eu posso ir até lá. Se ele está lá, eu vou fazer essa proposta para ele. O Shrivas Pandit ficou muito feliz e levou essa proposta. Prabhu, você poderia, por favor, dar a sua misericórdia a Surya Das Pandit e se casar com suas filhas? Isso são todos arranjos do Senhor Supremo, é como uma peça de teatro. Nityananda Prabhu ri. Sim, eu aprovo, eu posso aprovar este casamento. Eu aceito dar misericórdia a Surya Das. Ah não, peraí, mas ainda não tinha sido pedido o casamento. Ele era um contador, tinha esse título, ele era um contador. Naquela época era um título que ele recebeu porque ele era o contador do rei da Bengala. Ele fazia as contas do rei da Bengala. Ele recebeu esse título. Shorkel. Shorkel. É um título. Como nós dizemos, o contador mor, ou o escritório de contabilidade. Então, Nityananda Prabhu ia propor, e aceitou esta proposta e começou a dançar. Sim, era o casamento e eles ficaram muito felizes porque Nityananda aceitou este arranjo de dar misericórdia para essas filhas, que eram, na verdade, suas consortes eternas. Elas eram a potência, a Shakti. As duas filhas de Surya Das Pandit. Uma é Vasudhama e a outra é Janavama. Vasudhama, ela era a irmã mais velha. A irmã mais velha de Janavadevi. Ambas se casam com Nityananda e isso vai acontecer na cidade de Kalna. Existem documentos que atestam isso. E depois disso, Nityananda Prabhu começa a viajar para diferentes lugares, muitos lugares diferentes. E ele vai se encontrar com Satyama. Satyama ficou muito feliz. Ela ficou tão feliz, ela era mãe de Mahaprabhu. E ela abraçou Janavama e abraçou e disse: ó minha filha, você é muito afortunada. Então ele foi até a casa de Advaita Gosai em Santipur. Então lá, Sita Thakurani estava lá. A esposa de Advaita Gosai, a Shakti de Advaita Gosai. A gente não deve chamá-las de esposa, porque elas são as energias de Deus. Então nós chamamos-as de Shakti. Então elas ficaram com Satyamata, com Advaita Prabhu, e todos eles as abençoaram. As esposas, as Shaktis. E Janava Thakurani, nós já mencionamos isso no começo. Nós não podemos receber a misericórdia de Krishna diretamente. Nós podemos receber a misericórdia do Senhor Supremo através de Tat Prakash.
ou seja, das suas energias materiais ou das suas energias. E Tat Shakti é o nosso Guru Varga. O nosso Guru Varga é essa misericórdia que nos dá acesso a Krishna. Então nós precisamos da bênção dos nossos gurus e das Shaktis do Senhor, das potências do Senhor, para receber essa misericórdia. Este Dhamma, onde você está, também é Prakash. Ele é a misericórdia, ele é a manifestação dessa energia divina. O Dhamma sagrado. Aqueles que são tão elevados, que são não diferentes do Senhor Supremo, aqueles que são avataras, nós não podemos imitá-los. O Senhor Shiva, Shankara Bhagavan, ele vai beber todo o veneno que sai do oceano. Alguém pode fazer isso? Enquanto ele toma o veneno, uma gota pinga, uma gota cai da mão dele e cai no chão. Naquele ponto, nascem as cobras, as serpentes, os animais peçonhentos, os escorpiões. Aquela gota cai ali e as jivas que estão ali vão encarnar nessa forma. E agora, hoje em dia, uma gota, a gota que caiu daquele veneno está dentro do corpo de todas as cobras, de todos os escorpiões, dos animais venenosos hoje em dia. Imagine isso, o Senhor Shiva bebeu isso. Você pode querer imitar o Senhor Shiva? É impossível. Se eu te der uma gota desse veneno, você cai. Porque você não é Shiva. Você não é Shankar. Você não pode imitar o comportamento de Shankara Bhagavan. Você pode... O Ganges pode cair na sua cabeça com toda a sua força. Todos os semideuses morreriam se expusessem à potência do Ganges, ininterruptamente. Mas Bhagirath, o rei que vai chamar o Ganges do cosmos, vai fazer ele descer aqui, ele vai orar para o Senhor Shiva. Na verdade, ele não vem do céu, ele vem do mundo transcendental, ele atravessa o cosmos. Mas ele vai passar pelos planetas celestiais deste universo. O nome do Ganges no céu, nos planetas celestiais, é Bhagavati. E aqui é Ganges. E nos patalas, nos mundos que estão abaixo da superfície terrestre, ele muda de nome também. Então, quando esse rei que invoca o Ganges para descer, ele precisa que Shiva faça cair o Ganges nos seus cabelos, porque senão a força desse rio que vem dos pés de lótus do Senhor Supremo destruiria o mundo material. Então, o Ganges vem desse espaço que Shiva abre nos seus cabelos e o Ganges cai ali e depois ele vai se manifestar no nível material acima dos Himalaias. E o que eu quis dizer? O que nós estávamos falando? Então, aquilo que Shankara Bhagavan, que aquilo que o Sr. Shiva pode fazer, você não pode imitar. Aquilo que Krishna pode fazer, você não deve imitar. O que Baladeva ou Nityananda podem fazer, você também não tem o direito de fazer ou de imitar. Porque ao imitar as grandes personalidades, você vai se destruir, você vai se expor.
Somente se você seguir as instruções dos grandes mestres, você vai avançar. Nós não podemos imitá-los. Nós temos que fazer o que eles dizem. No Bhagavatam está escrito isso. Aqueles que são verdadeiramente inteligentes não vão imitá-los. Eles vão seguir suas instruções. Você não pode querer dançar com todas as mulheres, com todas as gopis, porque isso seria equivocado. Somente Krishna pode dançar com todas as almas. Por que ele faz o quê? Você pensa que tudo é para desfrute? Você pensa que o Rasa Lila é um desfrute? Eu já expliquei isso 500.000 vezes sobre o discurso indireto de Rasa Lila. Mas mesmo assim eu ainda sei que vocês guardam uma concepção material da Rasa Lila. Os materialistas não conseguem entender por que ele faz a rasa. Não é um desfrute aquilo. Krishna não está ocupado com desfrute material, com desfrute ligado às mulheres. Não é assim, não sejam tolos. O significado é tão mais profundo. Ele é Deus. Mesmo assim, e Balarama também, nós não podemos imitá-lo. O que Prabhupada fazia, nós não podemos fazer. Mas o que eles disseram, nós temos que seguir. O que Bhaktivinoda Thakur disse, nós temos que fazer. Nós não temos que imitar Prabhupada Bhaktisiddhanta nem Bhaktivinoda Thakur. Nós temos que seguir o que eles falaram. E nós podemos dizer que essa Shaktis, que Janavamata, essa segunda esposa de Balaram, de Nityananda, ela é um grande acharya. Ela poderia ser considerada um grande acharya. Janavamata agiu como um grande mestre espiritual. Gangamata, Goswamini também. Mas as mulheres comuns não podem. Você precisa alcançar essa posição. Aqueles que alcançam, superam as limitações do mundo material, aí sim eles podem agir como acharyas. Como Janavatakurani. Ela é não diferente do próprio Nityananda. Como você pode dizer isso? Janavatakurani, ela não é diferente de Nityananda. Por quê? Isso é explicado no Vedanta Sutra. Eu já expliquei isso no Vedanta Sutra. Shakti, Shakti, Matoraved. Está escrito no Vedanta Sutra. Shaktiman, o controlador, e a Shakti, e o poder, são não diferentes um entre o outro. Radharani e Krishna são não diferentes. Existem milhões de documentos explicando isso. Sha eva Sha, está escrito no Skanda Purana. Quem é Radharani? Ela é Krishna. Quem é Krishna? Ele é Radharani. Mas você não consegue entender. Você não consegue tirar um significado disso que eu estou dizendo. Então, Janavatakurani, ela não é diferente de Nityananda. Então, quando Nityananda desaparece desse mundo material, você não existe um samadhi dele. Porque ele desapareceu aonde? Em Bankerai, em Ekachakra. Janavatakurani desapareceu em Gopinatha. Chaitanya Mahaprabhu diz que alguém diz que ele desapareceu dentro da deidade de Tata Gopinatha, e outros dizem que ele entrou no oceano. Não é a lógica que vai explicar essas coisas, a lógica material. No caminho da verdade absoluta. É por isso que eu quero explicar para vocês. Muitas coisas eu explico sobre Janavatakurani. É algo vasto. Eu gostaria também de falar de Rama e Sita, mas quando eu vou ter tempo? Quando vocês vão me dar tempo para falar sobre tudo isso? Então eu vou falar de uma maneira breve desse ponto. Quando Janavatakurani, essa Shakti de Nityananda, desapareceu, primeiro ela vai manifestar um passatempo de Acharya.
ela age como um acharya. Mas isso não significa que qualquer mulher pode ser acharya. As pessoas precisam alcançar esse nível. Nos Upanishads nós podemos encontrar muitas mulheres que que estão acima do limite corpóreo. Katyayani, então você não pode chamá-las de mulheres. Elas estão acima do limite corpóreo. Nós podemos dizer, elas são rishis. Elas são rishis na forma materna. Elas trazem para nós comentários dos Vedas, confirmações do conhecimento eterno. Elas não estão no limite corpóreo. Elas podem tomar sannyasi, elas podem se vestir como tomar açafrão. Elas podem se tornar brahmacharis, mas as mulheres materiais ainda não podem fazer isso. Somente aqueles que estão acima do limite do corpo material. Em que sentido? Eu vou explicar isso. Krishna-baba. Aqueles que têm eles já possuem uma forma transcendental. Eles sim vão poder ser como acharyas, mas não é uma questão de pegar uma mulher material ainda, um corpo material de mulher e dizer, ela vai ser acharya. Não funciona dessa maneira. Nós precisamos alcançar nossa forma eterna. Então, dessa maneira, Janava Thakurani, que é uma Shakti eterna de Balarama de Nityananda, ela vai agir como acharya. E nós temos que explicar um ponto vital. Kheturi é um lugar que existe no Bangladesh hoje em dia. E lá existia esse rei. Até hoje, em toda a história do mundo, na história desse mundo, nunca no passado um festival como esse aconteceu. Ele fez um festival chamado Kheturi Festival. Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, Narottam Das Thakur. Quando Gauranga Mahaprabhu desapareceu, quando Nityananda Prabhu desapareceu, quando Advaita Gosai desapareceu, quando Srivas Pandita desapareceu, quando Gadadhar Pandita desapareceu, quando todos eles desapareceram, depois disso, foi um arranjo de Gauranga Mahaprabhu. Srinivasacharya, ele veio por Gauranga Mahaprabhu. Shyamananda Prabhu é Advaita Gosai, Narottam Das Thakur é o próprio Nityananda. Está explicado isso, que eles são não diferentes, eles são como uma expansão, uma encarnação sucessiva que pregou pelo mundo inteiro. Eles são companheiros eternos do Senhor Supremo. Então Janava Thakurani, ela estava presidindo tudo. Todos vinham até ela com as mãos juntas e prestavam reverência aos seus pés de lótus. Mas Janava Thakurani, para a nossa compreensão, ela não precisava prestar reverências a eles. Mas quando eles prestavam reverências a elas, ela também prestava reverências a eles, para nos ensinar a perfeita etiqueta. Então ela arranja todo o festival. Então ela vai arranjar existem 6 deidades que foram instaladas naquela época. 6 deidades foram instaladas naquela mesma época. E Janava Thakurani cozinhava para essas deidades. Então, quando essas 6 deidades foram instaladas, no aparecimento de Gauranga Mahaprabhu, no Gora Purnima, um dia antes, em Adivastiti,
um dia antes do Purnima, do Gora Purnima. E todos cantaram Kirtana, começaram o Kirtana naquele momento. Janava Thakurani estava observando e chorando. E Gaura e Nityananda apareceram no Kirtana. Você pode imaginar essa cena? Eles estavam cantando os santos nomes. Ramachandra, Goviraj, Srinivasacharya, todos eles estavam ali. E Gaura e Nityananda se manifestaram lá no Sankirtana, dançando, Gaura, Gaura. E todo mundo estava vendo eles. Gaura e Nityananda apareceram ali. Então houve um grande festival, jamais repetido, nem antes nem depois. No futuro ninguém fará e no passado ninguém fez um festival igual a esse. Então, e agora nós vamos explicar só um ponto pequeno. Janava Thakurani, ela correu até Vrindavana com outros devotos e tomou vários darshanas de várias deidades. Ela foi encontrar várias deidades e vários Vaishnavas. Jiva Goswami Pada, todos os Goswamis vieram prestar reverências a elas. E Janava Thakurani prestava reverências a eles. Madhu Pandit, por exemplo, era um discípulo de Janava Thakurani. Ela era um sadhu niskinchana. E ele também. E ele vivia em Vamsivat, no Rasastali, onde Krishna faz a dança de rasa. Lá ele vivia. Um dia ele estava enxergando com a mente em Samadhi muitos passatempos. Ele estava absorto assistindo esses passatempos de Krishna e de Balarama. Estava assistindo como se estivesse diante dele. E aí depois disso ele desmaiou. E Krishna e Balarama estavam ali. E Madhu Pandit desmaiou depois de assistir esse passatempo de Krishna e Balarama. E depois quando ele abriu os olhos, nada estava lá. Ele só achou uma divindade de Gopinata. Diante dele tinha uma deidade. Em Vamshivar, Gopinata, a deidade de Gopinata se manifestou. Eu não posso falar mais sobre isso hoje, mas daquele momento em diante ele começou a servir essa deidade de Gopinata. Ele era um grande devoto. Eu já estive lá. Eu ficava lá, diz Das Babaji Maharaj. Ficava em muitos lugares naquela época, em diferentes templos, em diferentes lugares sagrados de Shambhava. E fiquei inclusive nesse lugar, ao lado do Samadhi desse grande Vaishnava. Agora sobre Janava Thakurani eu vou dizer isto. Ela veio Vrindavan e ela faz uma pregação extensiva. E a filha de Nityananda Prabhu é Ganga Mata. E o filho de Nityananda Prabhu nasceu da primeira esposa, mas Janava Thakurani não teve um filho com ele. Ela vai viver como um acharya, como um mestre espiritual. E nós somos muito felizes e muito afortunados. Porque o nosso Bhaktivinoda Thakur chorava e dizia: Bhaktivinoda Thakur escreveu isso num Kirtana para Janava Thakurani. Ele chorava e escrevia esse Kirtana. Ao tomar abrigo aos pés de lótus do Senhor, nós tomamos nos pés de lótus de Janava Mata. Ao tomar
abrigo nos teus pés de lótus, ó Janavatakurani. Nós queremos atravessar o oceano das ilusões materiais. Por favor, nos conceda a sua misericórdia. Porque seus pés de lótus são como um barco que nos levam para fora do mundo material, das ilusões infinitas deste cosmos material, dessa criação. Nós decidimos tomar abrigo nos seus pés de lótus, ó Nityananda Shakti, ó potência de Nityananda. E ela é Ananga Manjari. Nityananda Prabhu está na Rasa Lila. O Senhor Nityananda está no Rasa Lila, mas não diretamente. Ele está na forma de Janavatakurani, como essa Manjari, como Ananga Manjari. Elas são a mesma. Janavatakurani é Ananga Manjari. Então, Nityananda está na forma da sua Shakti dentro da Rasa Lila de Krishna. O Maharaj está explicando isso, é um ponto muito elevado. Então, que existem as Gopis e as Manjaris que dançam com Krishna. E Janavatakurani, a Shakti de Nityananda, a sua forma original nos passatempos de Krishna é Ananga Manjari. Então, essa esposa de Nityananda, que é não diferente do próprio Nityananda, também dança dentro do passatempo da Rasa como Ananga Manjari. Então, Nityananda também está presente na Rasa Lila na forma dessa sua Shakti. E nós devemos prestar reverência aos pés de lótus dela, porque ela é Guru. Janavatakurani, ela é Ananga Manjari, e ela existe eternamente no Rasa Lila, na Rasa Lila, dançando ao redor do divino casal. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas eu sou tolo e não posso falar muita coisa. Eu gostaria de falar também de Sita Thakurani. Ela é a Shakti de Ramachandra. Ela também, hoje também é o dia dela. Se eu não falar dela, eu também posso ser punido. Isso vai levar um certo tempo, mas nós precisamos falar. Ela é a Shakti eterna de Ramachandra. Ramachandra é não diferente de Sita Thakurani. Ela vai expressar um ideal excelente. Ela nasceu em Janakpuri, no Bihar, ao norte do Bihar. Janakpuri é na fronteira com o Nepal. Maharaj esteve lá. E eu também. Ela é a filha de Janaka Raj, do rei dos Himalaias. Mas os diferentes Puranas às vezes explicam diferentes, tem pequenas variações no texto. Então, Sita Thakurani apareceu neste mundo no dia de hoje também. Então, Ramachandra vai se casar com ela nos seus passatempos. Naquela época, as filhas selecionavam seu próprio esposo com uma guirlanda. E ela estava com a guirlanda nas mãos. E quando ela viu Ramachandra, ela viu ele. E Ramachandra era muito alto. E Ramachandra, ele tinha que se abaixar para ela conseguir colocar a guirlanda no pescoço dele. Isso é um ponto filosófico muito complexo, que precisa também ser explicado. Mas Lakshman vê essa situação, que Sita não conseguiria alcançar o ombro dele. Como alguém que, por exemplo, como Gadandhar Pandit, que não conseguia pôr a guirlanda
em Gopinata. Gandadhar Pandita, que era Radharani nos passatempos de Mahaprabhu, não conseguia colocar a guirlanda no pescoço da deidade. Isso é um reflexo desse mesmo passatempo de Sita e de Ramachandra. Se comunicam esses diferentes passatempos. Então, naquele momento, Lakshman veio tocar os pés de lótus de Ramachandra, e Ramachandra, naquele momento, ele foi se abaixar. Meu irmão querido, não faça isso. Ele se abaixa para pegar as mãos de Ramachandra, de Lakshman, e aí, finalmente, Sita consegue colocar a guirlanda no pescoço dele. Ela estava tímida, ele era muito alto. Mas todos os passatempos do Sr. Rama, toda a Rama Lila, quando ele é mandado para um exílio, porque sem o exílio não acontece o passatempo. Então ele precisa ser mandado em exílio. O exílio precisa acontecer. É como, esse é um Siddhanta Vichara, isso é uma questão filosófica. Nós vamos falar sobre isso. Eu vou publicar um artigo sobre isso. É algo necessário. Porque sem ir para o exílio, como que o passatempo acontece? Então, dessa maneira, existe esse Siddhanta secreto. Mas se eles não forem no exílio, quem ia fazer esses passatempos? Eu fui dar um Harikatha em Dandakarana, na fronteira da Orissa com Madhya Pradesh, MP. Eles me levaram no lugar onde Sita foi abduzida. Eu fui lá, Shambhava. Essa abdução de Sita é um passatempo. Quem pode raptar Sita? Mahaprabhu vai explicar diante de alguns devotos de Rama, sul da Índia. Ele vai explicar isso nas suas viagens para o sul da Índia, diante de um devoto do Sr. Rama. O devoto do Sr. Rama está chorando. Sita Thakurani foi abduzida. E Mahaprabhu vai explicar isso. Não é possível. Ninguém pode raptar Sita. Sita é a potência interna de Rama. Ravana é um demônio, um rakshasa, um réptil com 10 cabeças na sua forma original. E Mahaprabhu vai para o sul da Índia e traz uma página do Kurma Purana. Fala, aqui está o documento. Não chore. Aqui está escrito. Esse é o Siddhanta verdadeiro. Ravana vem abduzir Sita Devi. E Sita Devi desaparece daquele lugar. E ela toma abrigo no Deus do semideus do fogo. Ela entra no fogo. E uma sombra, uma expansão, uma Sita feita de ilusão, vem e toma o lugar da Sita verdadeira. Então, quando Ravana leva ela embora, ele leva uma sombra de Sita, uma expansão material de Sita, uma Maya Sita. Como é possível tocar Sita? Se ele não consegue nem ver da verdadeira Sita, ela é transcendental, ela é uma potência interna de Rama. Ele não pode raptá-la nem olhar para ela, para a verdadeira Sita. Mas mesmo assim vai acontecer esse passatempo e vai ser interpretado essa separação, que Ramachandra vai mostrar essa dor de separação para nos ensinar algo. Isso é para o nosso ensinamento. Como é que ele é o Senhor Supremo? Como que ele ia chorar como ser humano e procurar, Sita, Sita, onde você está? Isso ocorre para o nosso ensinamento, para que a gente aprenda a mensagem dos seus passatempos, porque se Sita não fosse abduzida, quem mataria Ravana? Então ele vai fazer a ponte, vai atravessar.
todos eles vão atrás. Hanuman, Sugriva, todas as tropas de Rama vão invadir a Sri Lanka, a ilha de Lanka, com todo entusiasmo. Hanuman vai queimar toda a Lanka. E alguém pergunta, você queimou Lanka? Estava tão cheio de almas inocentes lá, por que você fez isso? E Hanuman respondeu, eu não queimei Lanka, eu estou fazendo Rama Seva. Eu não sou responsável pela queimada de Lanka. Eu sou responsável pelo serviço a Rama. Este é o humor de Hanuman, que é a personificação do serviço. Então nós temos que ficar sempre alertas dentro da nossa vida devocional, sempre prontos para não gastar nem um minuto. Eu gostaria de falar mais coisas, mas nós vamos concluir hoje. Que sem a misericórdia de Janavatakurani, que é a própria Ananga Manjari, nós não podemos receber acesso ao Rupa Nuga Bhajana, a adoração que nos é ensinada pelos discípulos de Chaitanya Mahaprabhu por Rupa Goswami. Nós temos que pedir noite e dia, orar e pedir a sua misericórdia. Orar aos pés de lótus de Nityananda significa orar aos pés de lótus de Janavatakurani. Então, para atravessar a ilusão material, precisamos dessa misericórdia, que nos é dada indiretamente pelas Shaktis e pelos Vaishnavas, que servem o Senhor eternamente. Any question you have? No? I give you answer, na? Any question you have? No question? Okay. Then if you have any personal question, then we'll have to sit with some devotee. But if you have open question, you can put in front of me, I can give you answer, then I can go. Maharaji, this shadow of Sita. This I can explain. Shadow means not like your shadow. In our Prakriti Jagat, shadow is also, you can, just like Durga. Yogamaya, just like Durga. Então, como Durga, por exemplo, que é uma sombra de Yogamaya, você pode ver Durga. Como, por exemplo, um rei. E aqui eu perguntei para Maharaj sobre Sita, sendo a sombra a Sita raptada sendo a sombra da Sita original. Então existe esse rei famoso nos passatempos védicos. Ele chama-se Oilo Raja. Vocês não lembram nada disso? Vocês são tolos. Pururava. Ele estava chorando uma vez. Por Urvashi. Ela era muito... A rainha se foi. E o rei ficou chorando quando ela foi embora. Ela era uma apsara. Eu não posso viver sem você. E finalmente, os Gandharvas, eles dão uma cópia falsa dessa Gandharvi. Ele vai descobrir que ela não é a verdadeira original. Não é uma diva que está dentro da sombra de Sita. É uma sombra real, é como uma sombra, mas como ela é eterna, ela manifesta um corpo. E esse corpo é que é raptado por Ravana. What? Duty. What is the reason? Duty. Use it. When we come, what should we do? Duty. Duty. Your duty is to hear Harikatha, do Sankirtan with devotees. Because whole life we are getting asasana. Quando nós chegamos aqui, o nosso dever principal é servir os Vaishnavas e ouvir Harikatha.
Se você recebe satsanga, associação com o devoto puro, você vai conseguir avançar. Ninguém vai poder parar você se você se associa com o conhecimento e com o serviço eterno aos pés de lótus de um Vaishnava puro. Mas você estava há muitos anos lá e você não tinha satsanga, mas você está fazendo satsanga através do Harikatha. Mentalmente, não? Agora você veio até aqui. Mentalmente e fisicamente, para a alma condicionada, nós temos que nos associar com o devoto puro. Isso é o que está aprovado pelo nosso Guru Varga. Tudo o que acontece deve ser aprovado. E o que é aprovado? Que nós nos associemos com o grande Vaishnava, com o Vaishnava puro, mentalmente e fisicamente. Se possível, das duas maneiras. Todos os Vaishnavas se foram, os grandes Vaishnavas do passado, mas eu não vou chorar, porque eu posso me associar com eles através dos seus ensinamentos. Se eles não me derem associação, como eu poderia estar falando Harikatha? Eu não posso inventar o Harikatha na minha maquininha, eu não tenho maquininha de Harikatha. Se eu dou Harikatha é porque existe satsanga. Na sua vida, você ficou muitos anos nos Estados Unidos, ele está falando com uma discípula que chegou agora, uma devota que chegou agora. Mas continue escutando o Harikatha. O seu dever é ouvir o Harikatha continuamente. E lembre-se. E se lembrar do Harikatha, não só escutar, mas se lembrar do Harikatha. Quando você come comidas muito nutritivas, você precisa digeri-las. Se você não puder digerir, como é que fica? Você tem que ouvir o Harikatha e mastigar o Harikatha. Como a vaca, que mastiga, ela engole, depois ela volta e mastiga de novo. Você tem que trazer de volta o Harikatha, pensar de novo, fazer grupos de discussão, vir aqui. Você pode perguntar para ele pode perguntar algo para você. Quais são as suas realizações? Você pode perguntar para ele pode perguntar coisas para você. E vocês vão trocar de ponto de vista sobre o que vocês aprenderam. Talvez algum erro, alguma fraqueza esteja lá, mas vocês vão se corrigindo. Eu não posso prescrever para você dormir 10 horas, mas eu não sou tolo. Mas se esse... Eu só durmo 4 horas. Mas se for para você um remédio, dormir 10 horas, você vai ter que se regular. O remédio precisa vir na sua vida, mas o verdadeiro remédio é o Harikatha. Se conectar sem parar. Tente seguir o que eu quero dizer. Conexão ininterrupta com o Vaishnava puro, com as instruções puras, vão te trazer sucesso na vida. A razão pela qual você veio é esta, nada mais. Serviço não significa, seva não significa que você vai arranjar festival, comida para oferecer. Não é isso. Não precisa jogar seu dinheiro fora. Ouça o Harikatha. E se você se inspirar, eu posso fazer este serviço para publicação, para isso, para aquilo. A nossa pregação em Bengali vai acontecer. Nós não temos um templo, mas todos os templos são nossos templos, porque nós estamos servindo Krishna em todos os lugares. Se não vê uma pergunta, você não está fazendo bhajana. Eles falavam isso para a gente quando eu era criança. Se vocês não perguntam, é porque vocês são tolos. Vocês não estão entendendo a aula. Não se sinta só. Isso é uma doença, você achar que você está sozinho. Você não está sozinho. Aonde que você está sozinho? Quem falou para você que você está sozinho? Você não está sozinho. Você tem que sempre pensar que você está com o Guru Varga.
and I can give, surely I can give answer. Okay? Você pode me escrever alguma pergunta se você quiser e eu vou responder. Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui de tão longe para me dar misericórdia. She also like to come to bless us from long distance. Hope she comes. Very happy. Falou que a minha mãe, a mãe do Krishnadas, também quer vir aqui me abençoar com a sua presença. Ela disse que quer vir aqui uma vez. Só uma vez só? Não. Ela falou para... Maharaj está falando ainda de Dona Lavanya, dizendo que ela escreveu para ele, dizendo que queria vir aqui uma vez só. Mas por que uma vez só? Sempre ela tem que vir, para trazer misericórdia para ele, porque ele é humilde, ele fala assim. Haribol.